pescadores encontraram uma criatura não humana com um objeto estranho em Carazinho. Olá, pessoal! Prepare-se para conhecer uma das histórias mais misteriosas, assustadoras e até hoje sem explicação que aconteceu no interior do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Carazinho. Tudo começou de forma absolutamente comum, quando dois amigos decidiram fazer uma simples pescaria numa região isolada. Sem saber, eles estavam prestes a viver um dos encontros mais enigmáticos já registrados na ufologia brasileira, algo que mudaria suas vidas para sempre e que, até hoje, gera debates intensos entre especialistas e moradores locais. A noite era de quinta-feira, dia 13 de março de 2014. Os protagonistas dessa história são Marcos César Klein e Alessandro Aldino Silva, dois moradores do centro de Carazinho, cidade pacata e tranquila do interior gaúcho. Naquele dia, como de costume, os dois planejaram uma pescaria noturna, buscando relaxar e aproveitar algumas horas de tranquilidade. Escolheram como destino a região da ponte do rio Molha Pelego, um lugar bastante conhecido entre os pescadores locais, mas também notório pelo seu isolamento absoluto, distante mais de 20 quilômetros do centro da cidade. A estrada de terra que levava até a ponte era sinuosa, cercada por mata densa e sem qualquer sinal de civilização nas proximidades. Quando chegaram, já eram aproximadamente 11h30 da noite. Estacionaram o carro próximo à ponte, numa área de terra batida, com o farol apontando para frente. A única luz presente era a da lua cheia, que iluminava vagamente a paisagem ao redor, criando sombras inquietantes no meio da vegetação. Desceram do carro apenas para uma pausa rápida, com a intenção de se aliviar antes de iniciar a pescaria. Por alguns minutos, tudo parecia absolutamente normal. O som dos grilos, o vento suave balançando as folhas das árvores e o farfalhar da água corrente do rio compunham um cenário típico de uma noite tranquila no interior. No entanto, algo começou a mudar de forma súbita e inquietante. Marcos relatou que, de repente, foi tomado por uma sensação estranha, quase instintiva, como se estivessem sendo observados. E não demorou para que Alessandro também percebesse que algo estava definitivamente errado naquele lugar. Foi então que ambos ouviram um som que jamais esqueceriam. Um grunhido forte, gutural, que parecia vir debaixo da ponte. Naquele primeiro momento, imaginaram que poderia ser algum animal selvagem, talvez um javali ou um porco do mato assustado com a presença deles. Mas o que aconteceu em seguida fez qualquer explicação lógica começar a desmoronar. Movimentações rápidas, galhos quebrando e um som de passos vindos da direção do rio indicavam que havia algo se aproximando, e não parecia ser um animal comum. Na penumbra, eles conseguiram distinguir uma silhueta estranha. O que mais chamou a atenção imediatamente foi a forma como aquilo se deslocava. Caminhava sobre duas pernas, de maneira claramente bípede, tal qual um ser humano. A princípio, pensaram que poderia ser algum pescador solitário ou até mesmo algum morador da região, que por algum motivo estava ali naquela hora da noite. Contudo, essa possibilidade foi descartada no exato momento em que a criatura emitiu outro som, um urro alto, abafado, gutural e completamente diferente de qualquer coisa que já tinham escutado. Diante daquilo, o pânico começou a tomar conta dos dois. Não havia mais qualquer dúvida de que aquilo que se movia ali não era humano. Tomados pelo medo, correram rapidamente para dentro do carro. Mas em vez de simplesmente acelerar e ir embora, Marcos teve um impulso quase irracional. Girou o carro de forma que os faróis ficassem apontados diretamente para a ponte, na esperança de enxergar claramente o que estava acontecendo e, quem sabe, entender com o que exatamente estavam lidando. O que eles viram a seguir foi, nas palavras dos próprios, uma das visões mais perturbadoras de suas vidas. Iluminada pelos faróis do carro, a criatura estava agora sobre a ponte, completamente exposta. Tinha entre 1,60 m e 1,70 m de altura. Seu corpo era levemente curvado, como se tivesse uma corcunda. A pele, lisa e acinzentada, parecia ter uma textura brilhante, semelhante a couro molhado. Não havia qualquer sinal de roupas,
pelos ou qualquer característica que se assemelhasse a um ser humano comum. O rosto da criatura era especialmente estranho. Seus olhos eram enormes, desproporcionais e refletiam intensamente a luz dos faróis, criando um efeito visual assustador. Ainda mais curioso era o fato de que, na frente dos olhos, parecia haver algum tipo de estrutura. Talvez uma viseira, óculos ou algum dispositivo que cobria parcialmente aquela região. E, se tudo isso já não fosse suficiente, em uma das mãos o ser segurava claramente algum tipo de objeto metálico, pequeno, que se assemelhava para eles a uma ferramenta ou até mesmo uma arma. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, a criatura permaneceu parada, imóvel, olhando diretamente na direção deles. A mão esquerda estava parcialmente levantada, cobrindo parte do rosto, como se tentasse se proteger da luz intensa dos faróis. Seu comportamento, embora defensivo, transmitia claramente uma mistura de cautela e avaliação, como se estivesse analisando o que fazer diante daquela situação inesperada. Marcos e Alessandro, por sua vez, estavam completamente paralisados, incapazes de tomar qualquer decisão. De repente, a criatura começou a recuar lentamente. Seus passos eram calculados, quase silenciosos, e seu corpo se movia de forma estranha, com uma leve oscilação, diferente da marcha humana. Quando percebeu que estava relativamente fora do alcance da luz, ela virou-se rapidamente e correu em direção a uma plantação de capim-elefante que havia ao lado da ponte. Em poucos segundos, sumiu completamente de vista, desaparecendo no meio da vegetação densa e deixando os dois em completo estado de choque. Por alguns instantes, houve um silêncio absoluto. Nem mesmo os sons dos grilos ou da água pareciam existir naquele momento. Era como se o ambiente inteiro tivesse parado, congelado pelo impacto do que acabara de acontecer. Marcos olhou para Alessandro, ambos suando frio, com as mãos tremendo. A única coisa que conseguiam pensar era que precisavam sair dali imediatamente. Sem dizer uma palavra, Marcos girou a chave na ignição e acelerou, deixando para trás aquele cenário que, até minutos antes, parecia ser apenas mais um ponto de pesca qualquer. O caminho de volta, no entanto, não era tão simples. A estrada de terra era estreita e cheia de curvas, passando por trechos de mata fechada e campos abertos. Enquanto dirigiam, o clima dentro do carro era de absoluto terror. Nenhum dos dois conseguia falar nada. Apenas olhavam fixamente para a frente, tentando entender se aquilo que tinham acabado de presenciar era real ou fruto de algum tipo de delírio coletivo. Mas, no fundo, ambos sabiam que era real. O cheiro da vegetação, o frio da noite e o som dos pneus na terra só confirmavam a realidade perturbadora daquele encontro. Conforme se distanciavam do local da ponte, aos poucos começaram a recuperar parte da racionalidade. Foi então que, de forma quase instintiva, começaram a discutir o que tinham visto. A criatura, o objeto na mão dela, os olhos, a pele. Tudo aquilo era absolutamente incompatível com qualquer animal conhecido, qualquer ser humano ou qualquer fenômeno natural que pudesse explicar a situação. E, nesse momento, uma mistura de medo e curiosidade começou a tomar conta dos dois. O sentimento de alívio, porém, durou muito pouco. Quando estavam passando pela região conhecida como Povoado de São Bento, a aproximadamente 10 quilômetros de onde encontraram a criatura, algo ainda mais estranho começou a acontecer. No horizonte, à esquerda do carro, uma luz forte, inicialmente parecendo uma estrela cadente, começou a se mover de forma anormal. O brilho era intenso, com uma coloração que oscilava entre branco e azul, e sua trajetória claramente não seguia qualquer padrão natural. Por alguns segundos, pensaram que poderia ser um avião, ou, quem sabe, um helicóptero, mas rapidamente perceberam que não havia qualquer som vindo daquela luz. O que quer que fosse, estava se deslocando rapidamente, e o mais assustador, estava vindo na direção deles. O pavor tomou conta novamente. Marcos, num impulso, pegou o celular para tentar gravar aquele fenômeno. Mas, de forma completamente inexplicável,
o aparelho simplesmente começou a falhar. A câmera não abria, o telefone travava e não permitia qualquer tipo de gravação. Desesperado, ele então pegou o celular de Alessandro e, finalmente, conseguiu começar a filmar. Foi então que eles perceberam algo ainda mais perturbador. Aquele objeto estava pairando exatamente sobre as redes de energia elétrica, como se estivesse usando-as de alguma forma. Sem saber exatamente o que fazer, Marcos manteve o celular gravando, tentando registrar cada detalhe daquele objeto. A nave, completamente silenciosa, flutuava imóvel sobre os cabos de energia, como se estivesse absorvendo ou interagindo com algo invisível. O formato triangular ficava ainda mais evidente agora que estava tão próxima. Suas extremidades emitiam feixes de luz que varriam o solo, iluminando toda a estrada e parte da vegetação ao redor. A estrutura parecia feita de um material negro fosco, completamente opaco, que não refletia nenhuma luz além dos pontos luminosos nas pontas. Enquanto observavam, algo ainda mais desconcertante aconteceu. No centro da nave, uma luz circular avermelhada começou a pulsar, emitindo um zumbido grave, quase inaudível, que parecia reverberar diretamente no peito dos dois. Era uma sensação física, como se as ondas sonoras atravessassem seus corpos. Ao mesmo tempo, o painel do carro começou a piscar de forma intermitente, as luzes internas falhavam e o motor ameaçava apagar. A tecnologia daquela nave claramente afetava todos os sistemas eletrônicos próximos, incluindo os celulares, que começaram a apresentar linhas e distorções na tela. Diante da impossibilidade de fugir para trás, já que isso significaria voltar para a ponte onde tinham visto a criatura, eles decidiram que a única alternativa era seguir em frente, mesmo que isso significasse passar exatamente por debaixo daquela nave. Com os corações acelerados, Marcos engatou a primeira marcha, respirou fundo e acelerou lentamente. À medida que o carro avançava, o zumbido ficava mais intenso e uma espécie de campo de luz azulada começou a se formar ao redor da parte inferior da nave, criando uma névoa luminosa no meio da estrada. Quando passaram exatamente por baixo, um estalo alto, semelhante a uma descarga elétrica, ecoou, fazendo com que ambos abaixassem instintivamente a cabeça. Nesse mesmo instante, as luzes da nave começaram a piscar em padrões aparentemente aleatórios, misturando tons de azul, verde e vermelho. Logo em seguida, um clarão tão forte quanto o de um relâmpago iluminou toda a área, e por um breve momento eles não conseguiram enxergar absolutamente nada. Tudo ficou branco, como se tivessem sido cegados temporariamente por aquele pulso de energia. Quando o clarão se dissipou, a nave simplesmente disparou em altíssima velocidade, subindo na diagonal em direção ao céu, até desaparecer completamente no horizonte em questão de segundos. Não havia som de motores, nem qualquer tipo de explosão sônica. O objeto simplesmente sumiu, deixando para trás apenas o silêncio absoluto e uma estrada mergulhada na escuridão. O zumbido cessou instantaneamente e, de repente, os sistemas do carro voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Atônitos, Marcos e Alessandro continuaram dirigindo, agora em completo estado de choque. Por um bom tempo, nenhum dos dois disse absolutamente nada. Foi só alguns minutos depois que Marcos, olhando para o relógio do painel, percebeu algo que fez seu sangue gelar. Havia um lapso de tempo de pelo menos 20 minutos que simplesmente não fazia sentido. O trajeto que haviam feito desde a ponte até aquele ponto não justificava, de maneira alguma, aquele tempo perdido. Era como se, em algum momento, eles tivessem simplesmente apagado e perdido a noção do que havia acontecido. O restante do caminho até Carazinho foi percorrido em silêncio absoluto. Ao chegarem, já de madrugada, a primeira reação foi acordar os familiares, tentando, de alguma forma, encontrar explicações para tudo aquilo. Relataram em detalhes cada etapa do que tinham vivido e, imediatamente, pegaram os celulares para verificar os vídeos gravados. Foi então que se depararam com outra surpresa aterradora,
todos os arquivos simplesmente haviam desaparecido. Não havia registros de vídeo nem fotos. O único arquivo que encontraram era um vídeo de poucos segundos, completamente em branco, sem áudio, sem imagem, sem absolutamente nada. Perplexos, eles passaram as horas seguintes tentando entender se haviam cometido algum erro durante a gravação. Conferiram a memória dos celulares, os arquivos temporários, os backups. Mas nada. Os registros simplesmente não estavam lá. A única conclusão possível na cabeça deles era que aquele objeto possuía algum tipo de tecnologia capaz de interferir nos sistemas eletrônicos, não apenas bloqueando as gravações, mas literalmente apagando os arquivos já registrados. Nos dias seguintes, a história rapidamente se espalhou pela cidade e pelas comunidades vizinhas. Logo chamou a atenção do grupo de estudos ufológicos de Carazinho, que abriu um inquérito ufológico formal para investigar o caso. Durante as entrevistas, tanto Marcos quanto Alessandro apresentaram sinais claros de estresse agudo, ansiedade e episódios de insônia, comuns em pessoas que passaram por experiências de alto impacto psicológico. Eles foram submetidos a análises e testes, e, segundo os investigadores, seus relatos se mantiveram consistentes, sem contradições, mesmo após horas de interrogatório. À medida que a investigação avançava, surgiam perguntas cada vez mais desconcertantes. A criatura avistada na ponte, o objeto triangular pairando sobre as redes de energia, o lapso temporal de 20 minutos e a falha total dos dispositivos eletrônicos. Tudo indicava que aquele não era um caso isolado de simples avistamento. Havia elementos típicos de casos de abdução, de manipulação tecnológica avançada e de interação direta com entidades não humanas. Para alguns ufólogos, aquilo foi mais do que um encontro. Foi um evento de contato direto, com implicações que até hoje permanecem sem resposta.